Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Você que pode, se coloca sobre os seus pés nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Bendito seja, ó Pai, o teu nome nesse lugar. Te louvamos, engrandecemos e adoramos ao Senhor. A tua presença, Senhor, ela já é real aqui no nosso meio. E nessa noite nós queremos mais uma vez declarar ao Senhor que só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grande, só o Senhor é glorioso. Digno de toda honra, toda glória é o Senhor. Eis-nos aqui nessa noite, ó Pai, com os corações sedentos pela tua presença. Queremos
Vem
Vamos com alas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras não sejam aprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, assim, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Querido Deus, eterno Pai, glorioso Deus que está no mais altos céus, graças te dou mais uma vez por o Senhor ter me concedido, Senhor Deus, mais um dia de vida, mais um dia, mais uma vez estar aqui na tua casa, Pai, aprendendo mais de ti, ó Pai. Esta noite, Senhor, eu venho aprender a tua palavra, eu venho guardar no meu coração para que eu não pegue por ti. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada irmão nesta noite. Que o Senhor abra a mente e abra o coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa falar fortemente, poderosamente nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que o Senhor repreenda todo mal, Senhor, toda inquietação, todo incomodismo dessa noite. Que o Espírito Santo fale, Senhor. Que o Espírito Santo venha queimar no coração da tua igreja nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, aplaudindo, glorificando o nome de Deus. Aleluia, Jesus. O tema da mensagem é o novo nascimento, como vimos no texto. A conversa de Jesus com Nicodemos revela que mesmo ele crendo em Jesus, não era salvo. Um líder religioso com boas intenções. Nicodemos foi um dos 3 homens mais ricos em Jerusalém, príncipe, principal do sinédrio, feito por fariseus e saduceus, que é o órgão que representa, que se preocupa em manter a paz religiosa diante dos romanos. A função do sinédrio, igreja, era acompanhar e julgar cada novo profeta ou falso profeta que surgisse, principalmente se dissesse ser o Messias. Aleluia, Jesus. Enquanto está em Jerusalém para a Páscoa, Jesus realiza no altar sinais e milagres. Por causa desses sinais e desses milagres, muitos creram nele. Aleluia, Jesus. Nicodemos fica preocupado, querendo aprender mais. Ele visita Jesus à noite, provavelmente com medo de que, se fosse visto, sua reputação perante os judeus poderia ficar prejudicada. Nicodemos era fariseu, que significa separado. Ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Mestre vindo de Deus. É uma referência ao Messias. Os fariseus, igreja, representavam o povo, tinham forte influência entre os judeus, e esse grupo formava uma seita. Foram fundadores da sinagoga, responsáveis por exterminar a idolatria, mas aos poucos eles foram sendo engolidos por suas tradições e sua religiosidade, tornando-se hipócritas e inimigos de Deus.
Em Atos, no capítulo 15, no versículo 5, diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-los e mandaram que guardassem a lei de Moisés. Você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus referido aqui, amados, é a obra da criação, totalmente restaurada, sem pecado, como Deus a fez no início. Gênesis 1, versículo 1. Um pedaço do reino foi com a entrada do pecado no mundo. E Jesus veio resgatar o que havia perdido e unir o reino de Deus. As curas eram sinais porque passa a mensagem de restauração. Jesus traz de volta o perdido para Deus. Nascer da água é o símbolo da purificação que o Evangelho eficaz faz em nossa vida interior, trazendo vida para um novo começo, uma nova vida. A Bíblia, igreja, é cheia de referências da água como atributo. E eu trago para vocês em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, que diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Através do batismo e confissão de Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos novamente conectados à videira verdadeira e passamos a ter um relacionamento restaurado e conectados com Deus. Aleluia, Jesus. Quem é nascido da carne é carne. A referência aqui é ao pecado e não ao corpo, mas ao estado pecaminoso e depravado do homem. Sendo assim, o corpo e a alma estão em pecado, de maneira que até a nossa mente está contaminada. Mas quem é nascido do Espírito Santo é homem espiritual, guiado pela vontade do Espírito. O batismo é uma necessidade. Necessitamos ser nascidos do Espírito para compreender as coisas espirituais. Isso não significa que não iremos pecar, mas com certeza estaremos mais próximos do Pai para pedir o seu perdão, porque Ele nos conduza ao caminho da busca pela santidade e comunhão com Ele. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, tu és santo. Meus amados, eu vou pedir, vocês podem glorificar, tá? Não me importa não. Pode glorificar, manda a mão para cima, tendo mandar por dentro para baixo. Vamos glorificar nessa noite esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Alguém pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Essa é a pergunta de Nicodemos para Jesus. João capítulo 3, versículo 4. Não, nascer de novo não significa isso, explica Jesus. A menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Assim, amados, quando Jesus foi batizado,
O Espírito de Deus desceu sobre ele. E Jesus nasceu da água do Espírito. Nesse momento ouviu-se uma declaração desde os céus que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu aprovo, ou a quem eu comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16. Dessa mesma forma, Deus anunciou que Jesus tinha se tornado seu filho espiritual, com perspectiva de entrar no reino celestial. Mais tarde, no Pentecoste, outras pessoas foram batizadas, receberam o Espírito Santo e assim também nasceram de novo como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu conosco nos dias de hoje. Quando nós aceitamos Jesus, que nós fomos batizados na água, nós nascemos de novo recebendo a renovação do Espírito Santo. No momento que você foi emergido nas águas, o Espírito Santo adentrou dentro de nós e nós recebemos um novo nascimento. Por isso que nós não podemos ficar tímidos com vergonha de glorificar, de chamar a presença do Espírito Santo para nossas vidas. Nós não somos desse mundo, amados. Nós estamos aqui nesse mundo momentâneo, é passageiro. Logo, logo nós vamos estar lá no céu, nas mansões celestiais, com o Todo-Poderoso. E lá não tem como ninguém ficar de boca calada, não. Todo mundo tem que glorificar, tem que louvar. Santo, 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 santo. Quem não gostar de glorificar já vai se preparando. Vai se preparando, porque lá no céu é só alegria, é só felicidade. Lá no céu não vai ter choro, lá no céu não vai ter morte, lá no céu não vai ter preocupação, lá no céu não vai ter preocupação se o irmão do lado está me vendo, se eu glorifico, se eu não glorifico. Lá no céu não tem preocupação se alguém está olhando, que você está olhando mais alto um pouquinho, que você está pedindo ao Senhor. Então vamos nos preparar, meus amados, porque Jesus está voltando. Logo, logo nós estaremos sendo arrebatados. E como a pastora costuma falar aqui no altar, todos os dias Jesus volta para alguém na terra. Nós ficamos tristes, mas a gente tem que entender que nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui só de passagem. Nós fomos criados para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para salvar aqueles que ainda não aceitaram Jesus e trazer de volta aquele que está afastado da presença de Deus. Nós temos que fazer o nosso papel e temos que deixar o restante para o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Aleluia, Jesus, tu és santo, tu és poderoso. Glorioso, exaltado é o teu nome, Senhor. Amados, quantas vezes nós nos sentimos frios espiritualmente, sem ânimo algum, não dá nem vontade de vir à igreja. Por que, meus amados, nos sentimos dessa forma? Se todos os dias de culto nós estamos aqui na casa de Deus, mesmo sem força para glorificar, mesmo sem força para adorar, mas nós estamos aqui. Nós viemos na igreja principalmente para o adorar e segundo, para apresentarmos a Ele os nossos pedidos, as nossas lamentações e os nossos choros. Mas nós nos sentimos dessa forma porque estamos deixando de buscar a presença do Espírito Santo, o Consolador. Pois quando fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. E isso, aleluia, Jesus. É isso, para buscar nossas vidas,
tem que ser constante. Temos que buscar o Espírito Santo diariamente, a todo momento, a todo segundo. Porque quando Jesus foi ao céu, Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós temos que estar em constante comunhão com Ele. Temos que estar buscando o Espírito Santo a todo momento em nossas vidas. Aleluia, Jesus. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Sem essas três coisas, o cristão vai se tornando fraco. Nós ficamos fracos espiritualmente. Temos que orar sem cessar, que é o que fala em Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 17. A Bíblia manda nós orarmos sem cessar. Mas o que significa? É manter uma comunhão constante com Deus, não apenas em momentos de oração formal, mas temos que buscar e orar ao longo do dia e em diversas ocasiões e atividades das nossas vidas. É um chamado para ter a mente e o coração sempre voltado para Deus, conhecendo a sua presença e buscando a sua vontade em nossas vidas. Ainda em 1 Tessalonicenses, no versículo 18, a Bíblia fala: não extingais o Espírito. O que é não extingar o Espírito? Não sufocar, não abafar a obra do Espírito Santo dentro de nós, e pedindo que Ele exerça a sua influência e direção em nossas vidas. É como apagar uma chama, suprimir uma luz ou impedir a manifestação do poder de Deus em nós. Meus amados, como eu já havia falado, eu e você aceitamos a Jesus, fomos batizados nas águas, recebemos a renovação, fomos cheios de renovo espiritual. A palavra está falando: não extinga, não abafe o Espírito Santo na sua vida. Tenha o privilégio de sentir esse poder na sua vida. Glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Deixe o Espírito Santo limpar a sua alma nesta noite. Que Ele venha entrar na sua vida e você sinta o poder de Deus através da manifestação dele. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és poderoso. Em termos mais práticos, extinguir o Espírito Santo envolve ignorar a voz do Espírito Santo, resistir à orientação e à inspiração que o Espírito Santo oferece em nossas vidas, desprezar os dons espirituais, não usar ou desenvolver os dons que o Espírito Santo nos dá, pecar voluntariamente, tomar decisões que contradizem a vontade de Deus e que afastam a nossa comunhão com Ele, buscar manifestações temporárias em detrimento da presença de Deus, priorizar as coisas mundanas e materiais em vez de buscar a presença e a orientação do Espírito Santo. É importante ressaltar que extinguir o Espírito não é um evento único, mas é um processo de desobediência e afastamento de Deus, que pode ter consequência negativa para a nossa vida espiritual. Ao contrário, meus amados, a não extinguir o Espírito. É um convite para estar em sintonia com a vontade de Deus, com a vontade de Deus de buscar a sua orientação e permitir que o Espírito Santo exerça sua obra poderosamente em nós. Aleluia. João registrou em outro lugar. Aleluia, Jesus.
Mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Aleluia. O apóstolo do Senhor diz que só precisamos receber a Jesus para experimentarmos um novo nascimento. Todavia, isso é algo que acontece apenas no interior da pessoa. É algo que não pode ser comprovado pelo ver, pelo tocar ou pelo sentir. Deus, em sua sabedoria, levantou o mesmo apóstolo para escrever a primeira carta sobre a inspiração do Espírito de Deus. Ele menciona, meus amados, 7 evidências do novo nascimento. Isto é todo aquele que declara ter nascido de novo, que experimentou a mudança no seu espírito, deve manifestar as evidências estabelecidas pelo apóstolo. Aleluia, Jesus. E a primeira evidência: pratica, quem é nascido de novo, pratica a justiça. Se sabeis que Ele, Jesus, é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo 2, versículo 29. A primeira evidência que uma pessoa dá para realmente nascer de novo é praticar a justiça. O que é justiça? Justiça é o oposto do pecado. A palavra seria melhor traduzida como retidão, porque Deus é um Deus de retidão. Aleluia. Ele faz tudo certo. O cristão deve também praticar a justiça em todos os aspectos. Não significa, meus amados, que o Filho de Deus não peca, mas, pois o próprio apóstolo João disse que, se não cometermos pecados, fazemos-o mentiroso, e a sua verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 10. E que se pecarmos, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Se vocês quiserem ir anotando as referências, para vocês conferirem em casa, é boa a gente e conferir em casa, né, as referências do Senhor, e é uma maneira de nós aprendermos mais a palavra de Deus. O ensino aqui é o seguinte: os outros, o pessoal do mundo, precisa comprovar que a nossa vida, que a minha vida, que a sua vida é uma prática constante de justiça. Que possamos, ainda que possamos cair outra vez no pecado, mas temos que ser justos, temos que praticar a justiça de Deus. Segundo, não peca habitualmente. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqui João enfatiza outro aspecto daquele que nasceu de novo: ele não pode pecar. Mas isso parece contradizer o que falamos no outro ponto, em 1 João capítulo 1 e 1 João capítulo 2. Aqui precisamos ler com atenção. E na dependência do Espírito, João diz que o novo homem não pode pecar. Se nós vivemos na dependência do Espírito Santo, nós não vamos ter espaço, nós não vamos ter tempo para deixarmos o pecado
incorruptível. Vou seguir. Aleluia. Habita nele. João está falando do velho homem. E sim do novo. Porque a semente de Deus é incorruptível. Habita nele e não está falando do velho homem, e sim do novo. Aleluia, Jesus. Infelizmente, muitos filhos de Deus pensam que na convenção o velho homem é transformado no novo homem. De modo algum. Basta ler Gálatas para comprovarmos isso. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas 5, versículo 17. Dentro daquele que nasceu de novo existem duas naturezas: a velha, a carne, e a nova, o Espírito. A luta acontece no interior do salvo. Amados, graças a Deus que dentro de mim, dentro de você, existe um novo homem, uma nova vida, um novo eu, que pode dizer ao velho homem, à velha vida e ao velho eu: não permito que você leve a pecar, não permito que você me leve a pecar. Eu rejeito qualquer manifestação da velha criação que vocês queiram projetar em minha vida. Temos que declarar isso todos os dias. Eu não permito que você me leve a pecar. Mas lembramos que Deus já crucificou o nosso velho homem. Romanos 6, versículo 6. A fim de não servirmos mais o pecado como escravos. Nós não somos mais, meus amados, escravos do pecado. Nós somos servos do Senhor, somos libertos, somos purificados, somos restaurados, somos blindados pelo poder de Deus. Terceira, pratica o amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Outra evidência do novo nascimento é a capacidade de amar. O amor mencionado por João é o amor de Deus derramado em meu e no seu coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. A fé e a esperança passarão, mas o amor vai permanecer para sempre. Deus não é fé, Deus não é amor, Deus não é fé, Deus não é esperança, mas Deus é amor. João diz que devemos amar os irmãos, e aquele que não ama não conhece a Deus. Temos que amar os nossos irmãos, seja na frente do irmão, seja por trás do irmão. Temos que ser transparentes. Temos que amar os nossos irmãos, não por falsidade. Nós não podemos falar que amamos os nossos irmãos e por trás dele ficar falando mal dele. Temos que amar, temos que orar por ele, temos que se alegrar, como a pastora fala aqui sempre, com as vitórias dos irmãos. Se nós vemos nossos irmãos caídos, nós temos que ir lá e ajudar, ajudá-los. E não deixar ele lá caído no chão. Porque se você não ama o seu irmão, o amor do Pai não está em você. Temos que amar, mesmo na dificuldade. Aleluia, Jesus. Tal amor não se limita apenas aos salvos,
O amor ágape não escolhe quem deve ser amado. Quarta, crer que Jesus é o Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 1, parte A. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Outra evidência do novo nascimento é esta. O nascido de novo crê que Jesus é o Cristo, ou ungido. O que significa isso? Jesus só foi ungido como Cristo depois de sua morte, ressurreição e ascensão. Lucas diz que esse mesmo Jesus a quem vós crucificais, Deus o fez Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Confessar que Jesus é ungido, Cristo, Deus confessar que Jesus é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, o Cristo, é confessar que cremos que Ele morreu na cruz e ressuscitou, subiu ao céu e se assentou à direita do Pai. Em outras palavras, é crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que foi por Ele enviado a este mundo para realizar a obra da redenção, e que depois de ter realizado subiu ao céu e um dia voltará para julgar a sua igreja, ou julgar o mundo. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Quinta, ama os irmãos em Cristo. É quase a mesma da anterior. E todo aquele que ama aos que o gerou, ama também o que dele é nascido. 1 João capítulo 5, versículo 1, parte B. A segunda parte desse versículo não é muito clara. Pode ser interpretada de duas formas. Ao que dele é nascido, que pode ser o Senhor Jesus, ou nossos irmãos em Cristo. No ponto anterior, João diz que alguém é nascido de Deus. Então, quem nos gerou é Deus. E se realmente nascemos de Deus, devemos amar o que é dele e o que dele é nascido. O Senhor foi gerado pelo Pai e não criado. E todo aquele que crê também é gerado pelo Pai. Se a referência aqui, amados, é ao Senhor, então a evidência é o amor sacrificial que devemos manifestar por cada filho de Deus. Pergunto, será que estamos amando ao Senhor e aos irmãos? Será que nós realmente amamos ao Senhor e aos nossos irmãos? Vamos repetir nessa pergunta. Sexta, vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Outra evidência do novo nascimento é a vitória sobre o mundo. O que é o mundo? É o sistema organizado de Satanás. O mundo jaz no maligno, e por isso não devemos amar o mundo e as coisas que no mundo existem. 1 João capítulo 5, versículo 19. Só podemos vencê-lo através da fé. A fé só pode ser adquirida através do novo nascimento. O amor do mundo é inimizade contra Deus. O mundo não deve nos comprimir em seus moldes. Se nascermos de novo, somos novas criaturas e estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo, e não somos
aquele que é nascido de Deus vence o mundo e não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Esta é a única evidência do novo nascimento. Já vimos o que significa não viver no pecado, mas o que vem a ser o maligno não lhe toca. Pedro não foi tocado pelo diabo? E Ananias e Safira? Também? E o moço que pecou com a madrasta? 1 Coríntios capítulo 5. Então, eles não eram nascidos de novo? De modo nenhum. Eles não eram salvos realmente. O que João parece estar dizendo é que todo aquele que é nascido de Deus nasceu de cima, não pode pecar. Algumas vezes, aleluia, Jesus, pode pecar algumas vezes, mas não pode pecar habitualmente, porque o maligno nunca poderá levá-lo a cometer algum tipo de pecado que não possa ser perdoado por Deus. Graças a Deus graças a Deus pelo grande milagre da salvação que Deus nos concedeu, que recebemos de Deus, aleluia. O diabo diaconista pode se preparar para vir à igreja. Aleluia, Jesus, tu és santo, tu és poderoso, Pai. Santo e exaltado é o teu nome, Senhor, glorioso e exaltado és tu, Pai. Pode ir à igreja, meus amados. Aleluia, Jesus. Seja gratos a Deus, meu irmão, por o milagre que é a salvação. Seja grato a Deus pela sua família. Seja grato a Deus pelo fôlego de vida. Agradeça ao Senhor pelas lutas, pelas provas. Pelas provas. Vamos evitar reclamar, vamos evitar murmurar. Isso serve para mim também, que muitas vezes eu sou pega reclamando, eu pega murmurando, e Deus não está nesse negócio. Temos que ser gratos a Deus por tudo. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é incorruptível. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Fique de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Nicodemos, ele cria em Jesus, mas ele não era salvo. Creio que Nicodemos recebeu a salvação de Jesus. Ele foi salvo, ele foi grato ao Senhor. Ele agradeceu a Deus pelo maior milagre da salvação. Que eu e você nessa noite possamos sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. Que nós possamos ser gratos assim como Nicodemos foi com Jesus. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor, tu és santo, grande Deus e poderoso Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez entrando na tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo milagre de vida que é a salvação. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor existe em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nessa noite tocar em cada coração, Senhor, que o Senhor possa batizar cada um nessa noite com o teu Espírito, que venha ter salvação, que venha ter renovo nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo venha tocar fortemente, poderosamente, que os meus amados irmãos venham sentir a presença do Espírito Santo queimar dentro de si. Sinta, meus amados, não fique de boca fechada, ore ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, como se fosse o último dia de vida sua aqui na terra, aqui neste mundo. Sinta a presença do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado, assim como aconteceu em Pentecostes, vai acontecer aqui na igreja nessa noite. Vamos sentir a presença do Espírito Santo. Não fique de boca fechada, abra sua boca, glorifique, feche os seus olhos e agradeça.
mulher com mulher, homem com homem nesta hora. E que vocês, que nós sejamos boca de Deus na vida do irmão e da irmã nesta hora. Seja abraçado nesta noite. É para abraçar e ficar abraçado. Não é para abraçar e soltar. Abraça e fica abraçado. Como teu irmão, com a tua irmã nesta hora. Aleluia. E deixa o Espírito Santo de Deus nesta noite trazer refrigério a esta alma através de você, através de mim. Deixa o Senhor te abraçar nesta noite. Porque muitas vezes nós não somos impedidos de sentir essa graça de Deus. Este abraço todo. Aleluia. Oh, queremos ser criança, abraça, te amar pelo que és. Volte a inocência, voltar a inocência e acreditar nele piamente, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, muitas vezes queremos ser independentes, queremos resolver as nossas próprias forças, queremos dar solução onde só o Senhor pode atuar e trabalhar. Oh, então sinta um abraço de Deus nesta noite. Deixa Ele te abraçar, deixa Ele te envolver nesta hora. Sinta o abraço do Senhor, venha ao Espírito Santo. Como revelaste o Nicodemos, o reino dos céus, a graça do Senhor, revela-te a tua igreja nesta noite, neste abraço que cura, neste abraço que traz o refrigério.
Deus seja mais forte em você do que a carne. Porque a carne nos leva a sermos sucumbidos pelo sistema, a ser extirpados, levados, sufocados. Mas o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar sempre mais forte em mim e no seu. O Satanás, ele não pode tocar em você. Ele não pode tomar a tua alma. Se você é de Cristo, aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador, nasceu de novo em Cristo Jesus, Satanás, ele não pode tomar a tua alma, porque a tua alma pertence a Jesus. Então, que nós possamos viver de acordo com o querer e com a vontade do Senhor todos os dias. Aleluia. Irmãos, eu só vou falar de amanhã e domingo. Amanhã nós estamos com a noite do pastel, estamos aí já preparando, Já estamos de vento e corpo, está tudo organizado para amanhã. Acredito que nada vai nos pegar de surpresa. Você é a superação das vendas. Em nome de Jesus. Está sendo tudo preparado com muito amor, com muito carinho. Uma remessa já está pronta, outra fica amanhã de manhã e a outra à noite, aqui no momento da festa. Vamos festejar. E, além do mais, é o momento de nós estarmos abençoando mais a Deus. Quando eu disse, você lancha fora todo final de semana. Todo final de semana você come uma coisa. Posso dar uma coxinha, uma pizza, 2, 3, um açaí, qualquer coisa, né? A gente assim, não tem nada aqui, vai lá, compra um salsicha, compra um pão, faz uma folhinha de gás, qualquer jeito você traz. Então, nesse final de semana, você vai trocar de local, você vai vir para a casa de Deus, vai experimentar, amém? Essas mulheres cozinham muito bem, né, mãe? Nós só estamos aprimorando. Então, que nós possamos valorizar o que é feito na nossa casa. Um pastel, R$8, 3 pastéis, R$20. Você tem que chegar aqui e escolher. Nós vamos ter 3 qualidades de pastel. O pastel de feira, pastel risórios, e um pastel assado. Então, você pode escolher. Eu quero 3 de feira, eu quero de feira, o mesmo preço. Então, você vai ficar à vontade para você chegar aqui, para experimentar, saborear. Você vai ganhar um refrigerante. Quem compra o pastel vai ganhar um refrigerante. Então, a Kézia vai estar aqui também, vendendo na porta, porque tem pessoas que estão nos perguntando. Então, vai vender aqui também na porta. Olha só, comprou, acabou. Não, acabou, não. Você vai vender lá na porta. Então, você vai falar com as pessoas que eles podem comprar aqui também, no nome de Jesus. Amém? Vai ter umas mesas para você sentar. A intenção é que seja algo rápido, não muito demorado. Mas vai ter local para sentar. Só essas cadeiras vermelhas, não tem não muito que agora nós vamos evitá-las, porque elas pegam gordura, não. Aí o que vai acontecer? Os homens vão descer para nós com as mesas brancas, cadeira branca. As vermelhas vocês podem deixar lá se tiver. Todas as mesas que tiveram em cima, todas as mesas que tiveram em cima, vocês descem para nós. E as cadeiras vermelhas nós vamos ajudar no cantinho, porque é fácil de pegar gordura. E nós não precisamos mais disso, porque nós temos cadeiras e mesas. Aleluia! Maravilha! Então, nós vamos aí agora com esse trabalho, terminar o culto no nome de Jesus. Domingo pela manhã, irmão, domingo é dia das mães, e nós vamos ter aqui a noite do pastel. Então, a Maristela, de conformidade com o Espírito Maristela dela com o meu, nós não vamos ter DVD domingo de manhã. Por exemplo, sai daqui cansado, Não vai sair daqui cansado. Então, e também é o dia das mães. Então, vamos deixar a manhã liberada para você passar com a sua mãe, ficar à vontade. E nós, quem quiser, vai vir até mais tarde também. Mas, à noite, tem o culto da Santa Ceia. E no culto da Santa Ceia deste domingo, você vai passar no altar. E você vai deixar as migalhas no altar. E
e vai levar pastos verdejantes para a sua casa no nome de Jesus. Então, que você possa vir preparado. Traga a sua primícia social, espiritual e a sua oferta do Salmo 23, 50, 100, 50 ou 23 reais. E neste domingo nós vamos passar no altar. E nós vamos estar orando para que as migalhas cessem, fiquem. E você vai levar pastos verdejantes para a sua casa. Você vai levar esse óleo de unção, onde você está ungir a sua casa, ungir o seu local de trabalho. Vai ficar à vontade. O Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar da melhor forma possível a utilizar este óleo no nome de Jesus. Chega de migalhas. É hora do melhor. Toma a mesa. Banquete de Deus para limpar a sua vida no nome de Jesus. Irmãos, porque todos os dias Satanás, eu nem sei se ele dorme, mas eu vou usar essa frase. Ele acorda com o intuito de matar, roubar e destruir. Se todos os dias o inimigo levanta com essas três intenções, ele vai trabalhar para que elas aconteçam. Então, todos os dias nós temos que levantar também declarando: o meu Jesus tem vida e vida e abundância para mim. O meu Jesus tem vida e vida e abundância para mim. Eu não quero as migalhas de Satanás. Satanás não tem poder para matar, roubar e destruir a minha vida. Isso é todo dia. Tem oração, você tem que fazer ela toda hora. Não é só, essa oração está repetida. Não está repetida, ela tem que repetir toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Quantas vezes você sai na rua? Toda vez que você sai na rua, você já parou para pensar: meu Deus, no livro da morte? Geralmente a gente vai viajar, quando a gente vai viajar, a gente repreende o espírito de acidente. Mas quando você vai andar na cidade, você faz isso. Eu vou saber por quê? Isso acontece nas estradas, nas vias, nas rodovias. Toda hora. Quantas vezes você sai por dia de carro, né? Não conta. Mas todas as vezes, você pegou dela, você que ela dirige. Toda vez que ela sai, ela deveria orar como se ela estivesse indo viajar. Senhor, livre do acidente. Esse demônio que quer provocar acidente, eu repreendo. E assim todos nós, seja de carro, de moto, de bicicleta, a pé. Não é verdade? Então tem oração, irmão, ela precisa ser feita toda hora. Toda hora. E deixa eu te lembrar, quando você começar a enjoar esse sinal, você está começando a aprender. Só começando. Então que nós possamos fazer isso. Orar. Eu estou falando aqui das migalhas, Deus falou tudo comigo, essa questão de migalhas. E a questão da gente às vezes aceitar, porque acha que você errou tanto, pecou tanto, fez tanta coisa ruim, você merece. Gente, pelo amor de Deus, você é nova criatura em Cristo Jesus, nasceu de novo. Nasceu de novo. Tudo novo é para mim e para a sua vida. Então amanhã e domingo, Santa Ceia, estaremos juntos para o louvor da glória de Deus. Vamos agora nos preparar para ofertar e devolver o dízimo à casa do tesouro nesta noite, no nome de Jesus. Pode passar os envelopes, preparando a igreja para ofertar e devolver o dízimo. Se alguém não colocou, não pegou, né, o papelzinho da polícia social, levante a sua mão, alguém vai entregar para você. Aleluia. E nós vamos iniciar a campanha Quebra de Maldição. Quebra de maldição das migalhas. É a primeira, né, que foi. Jesus fala as coisas assim, só depois a gente percebe qual que é maravilhoso. Falei dessa campanha com a pastora Dinei, que até aqui uns 2 meses, né, pastora Dinei? Da quebra de maldição. O pastor VK fez passos verdejantes com a gente. Deus deu a pregação dos migalhas. Foi ele também que deu a visão. E nós caímos dentro da campanha da maldição. É para quebrar tudo mesmo a costela do capeta. No nome de Jesus. Vamos ofertar a casa do Senhor nesta noite. Deus, a Ti consagramos os dízimos e as ofertas.
em obediência à tua palavra, repreendo o devorador, o cortador, o criador e o destruidor. Pai, nesta noite, quando nós ofertamos a casa do Senhor, é uma semente, e toda semente ela vai gerar uma colheita. Qual a colheita que você quer dessa semente de hoje? Dê um nome. Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Leve sua mente aonde você quer chegar com essa semente de hoje, no nome de Jesus. Não é questão de valor, é semente. Deus, que essa semente que está sendo plantada, ela venha produzir frutos 30, 60, 100 vezes mais. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meu Deus, quebra a maldição de migalhas na vida dos teus filhos e das tuas filhas em todas as áreas. E traga, meu Deus, o poder dos pastos verdejantes, da vida abundante, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como eles são provedores desta casa, seja provedor na casa deles também, no nome de Jesus. A sala vai passar e você pode ofertar nesta noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, glorioso Deus. Deus, te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Nos leva de volta para o nosso lar, nos guardando, livrando de todo mal. Nos dê, Pai, uma boa noite de sono, de descanso, e que o dia de amanhã seja muito melhor do que o dia de hoje. Deus, abençoe a programação de amanhã. Deus, que corra tudo da melhor forma possível, dentro da perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Tudo que vem ao nosso coração, nós cremos que é para a boa obra do Senhor e que agrade ao Senhor. E que assim se faça, Pai. Que haja harmonia, que haja unidade, que haja companheirismo e, acima de tudo, que haja amor e zelo, não só pela obra do Senhor, mas uns pelos outros, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos os povo de Deus, hoje e para todo sempre. Cumprimente o irmão e a irmã que está do lado e diga para ele: vai em paz, que Deus abençoe. Os homens não esquecem de trazer as mesas para nós.